Olá, meu nome é Sandra Galvão, sou professora do Navratina Yoga Studio Centro, aqui na Galeria Hits, no centro de Curitiba. Meu e-mail para contato é o centro@navratinayoga.com.br. Nesse segundo vídeo sobre a coluna vertebral, vamos falar sobre seus principais desvios, mas antes gostaria de agradecer ao professor Mário Armani, que é professor do Navratina Yoga do Alto da 15, nosso ortopedista, homeopata, pela revisão do texto, pelas filmagens e pela edição da imagem. Agora falaremos sobre os principais desvios da coluna e vamos relacioná-los com aspectos psicoemocionais e energéticos. Lembro que o objetivo desse vídeo é fornecer a você mais informações sobre a coluna vertebral e dar um pequeno exemplo de como o yoga pode ajudar na saúde da sua coluna. Não se trata de uma sugestão de prática. Para isso, recomendamos a avaliação e a orientação de um dos nossos professores para que possamos orientá-lo como ajustar as práticas do yoga à sua realidade. Recapitulando o que vimos no vídeo anterior sobre a coluna vertebral, é composta de 33 vértebras, sendo 7 na região cervical, 12 na torácica ou dorsal, 5 na lombar e 8 na região sacral, sendo que esta é composta pelo osso sacro, com 4 vértebras, e o cóccix, com mais 4 vértebras. As vértebras são ligadas entre si por articulações chamadas facetas articulares, que estabilizam a coluna e auxiliam nos movimentos. Entre as vértebras existem os discos vertebrais, em forma de anel. A musculatura do tronco também exerce função importante na coluna vertebral. A musculatura das costas fornece a sustentação que permite os movimentos, ajudando na estabilidade da coluna e permitindo ao homem ficar em pé. Os músculos abdominais ajudam a coordenar os músculos dorsais, mantendo as costas eretas e estabilizando os movimentos dos membros. Quando vista de frente, segue uma linha reta. Quando a coluna é vista de lado, apresenta curvaturas em forma de S. Essas curvaturas são normais e são chamadas cifoses e lordoses. Temos 4 curvaturas: a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacrococcígea. Uma boa postura reflete a atitude corporal em que uma pessoa utiliza o menor esforço em todos os sentidos, não apenas físico. As curvaturas da coluna servem para equilibrar esse esforço. Os desvios posturais podem comprometer a função da coluna vertebral e levar ao uso incorreto das outras articulações. Entretanto, os desvios refletem muito mais do que apenas alteração no grau da curvatura. Ele se torna muito mais complexo quando analisado sob o ponto de vista psicoemocional. Quando nossos ancestrais assumiram a posição ereta, o princípio de retidão passou a nortear as suas vidas e as suas cabeças. Uma série de exigências e encargos recaíram sobre esses primeiros seres humanos e estão presentes até os dias de hoje, tentando curvar o homem ereto. O desvio representa o ponto de divergência em nossa atitude ou postura interna. Isso porque o esqueleto representa a nossa estrutura, a nossa arquitetura interior. Essa arquitetura é determinada pela atitude e comportamento psicoemocional. Isso significa que toda vez que alguma estrutura óssea está em sofrimento, está sofrendo também a nossa estrutura interna, nossas crenças, nossos valores mais profundos, porque o osso é o que temos de mais profundo e sólido, onde nos apoiamos consciente ou inconscientemente em nossas vidas. Se ocorrer essa identificação entre a atitude interna e a externa, mesmo apresentando um desvio na coluna, a pessoa se sentirá bem, não apresentando os desconfortos de sua posição corporal. Isso é fato, visto que não é raro os praticantes tomarem consciência de que há um desvio na coluna ao fazer uma avaliação simples aqui em nossos estúdios, e também quando observamos pessoas com vícios posturais. Mas se a postura é forçada por uma tentativa de camuflar a atitude interna ou por uma reação a essa atitude, a pessoa sentirá as dores e desconfortos correspondentes, que serão proporcionais ao tamanho da resistência que tem para lidar com a situação. Partindo desse raciocínio, a grande maioria dos problemas da coluna é secundária a uma atitude psicoemocional ou uma postura interna conflitante. O yoga nos ensina
que modificações externas feitas conscientemente através de técnicas como pranayamas, asanas, yoga nidra, dharana, pode levar ao equilíbrio da realidade interna e, dependendo do grau de comprometimento da coluna, até a solução do problema. O fato é que, somente com a ação sobre a coluna vertebral, sem levar essas questões em consideração, tem se mostrado pouco eficientes. Agora falaremos dos segmentos do corpo em relação ao desvio da coluna, e vamos começar pela região cervical ou pescoço, que é a região de conexão do cérebro e de seus executantes. A partir do pescoço, todas as ações são enviadas para todas as partes do corpo para serem adaptadas e realizadas. É o ponto de passagem do pensamento e da ideia para o concreto, para a realização da ação. É a área de ação do Vishuddha, que representa a nossa fonte de expressão e comunicação criativa, permitindo que nos manifestemos em todos os sentidos. Na verdade, esse centro e o pescoço são as vias de comunicação do corpo que determinam o que entra, o que sai e o que fica dentro de nós. E tudo o que se passa dentro se torna uma realidade a partir do Vishuddha. Nós podemos controlar o nosso Vishuddha Chakra para produzir a imagem que queremos transmitir, para podermos dizer ou agir do modo que queremos que as pessoas nos vejam. Mas a verdade sempre será mostrada pelo não verbal e principalmente por alterações na região do pescoço. As tensões ligadas à região do pescoço também representam a incapacidade interna para fazer com que os nossos desejos, ideias, conceitos e vontades passe para o mundo real. Um dos desvios mais significativos do pescoço é a hiperlordose cervical, que é a acentuação da concavidade da coluna cervical. É causada geralmente pela hipertrofia da musculatura posterior do pescoço. Entretanto, os desvios presentes em outros pontos da coluna também estão relacionados à alteração do Vishuddha, pois é exatamente neste chakra que se encontram as nossas máscaras. Para a correção, tanto no aspecto físico quanto no aspecto energético, é necessário um trabalho de fortalecimento dos músculos da região anterior do pescoço e um alongamento dos músculos da parte posterior do pescoço.